Amém. Bom, hoje nossa lição é a número 8, lição 8. Na revista de vocês é qual página? 36. Algum de vocês ainda não tem a revista? Aqui, ó. Pega uma aqui. Hoje está na promoção aqui, ó. Viu? Só R$ 55. Tá? Eu estava com 3 aqui. Não, estava com 3 aqui a mais. Ok, então hoje nós vamos falar aí de perdão. Perdoem-se uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos começar lendo um texto. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, do 12 ao 15. Colossenses 3, 12 ao 15. Cada um lê um versículo para a gente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, com o qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações. Sedes agradecidos. Amém. Então está aí no verso 13, o mandamento: perdoai-vos uns aos outros. Como é que você conceitua perdão? O que é perdão? Tem palavras que é aquele negócio, né? Eu sei, mas não sei explicar. Não é? Eu entendo assim, porque o perdão, a gente tem que liberar o perdão, né? Que é um mandamento, mas não é esquecer aquilo que a pessoa fez, né? Porque não tem como. Nós não temos, né? Sofrendo de um problema de memória, mas assim, Deus vai curando, né? Vai tirando aquilo da gente, aquela dor, aquela mágoa. Então, assim, o perdão, eu entendo assim, a partir do momento que eu libero, eu oro a Deus e peço, e perdoo a pessoa, e chego nela e peço perdão, ou dou o perdão, eu já me livro daquela culpa, né, daquele pecado. Mas o esquecimento, né, chegar a ter uma lembrança da pessoa sem ter mágoa, sem nada, isso aí é Deus que vai agir no coração. Você falou mais do processo do que de um conceito de perdão, né? Seria uma isenção da culpa? Literalmente, isso. Não isenção. Uma anulação completa, né? A definição que eu tenho de perdão é assumir o prejuízo. Perdoar é assumir o prejuízo. Porque quando é que o perdão é necessário? O que torna o perdão necessário?
quando você foi lesado, prejudicado, injustiçado, ou qualquer coisa desse tipo. Não é? Porque enquanto está tudo bem, o perdão é desnecessário, certo? Não existe necessidade de perdão se está tudo bem entre nós, né? O perdão só se faz necessário quando alguém é prejudicado, lesado, trapaceado, traído, injustiçado, né? Ou seja, quando um pecado acontece, quando a justiça falta, o perdão, então, aí então ele é necessário. Então, o perdão só é necessário quando há um prejuízo, seja moral, seja financeiro, seja físico, um prejuízo de algum tipo, certo? Quando alguém é prejudicado, né? Quando há um prejuízo, o perdão é necessário. E perdoar é assumir o prejuízo, em vez de exigir que o outro arque com o prejuízo, né? Então, um exemplo. A Bárbara levanta ali e me dá um tapa na cara. É um prejuízo. Há um prejuízo moral, há um prejuízo físico, há um prejuízo emocional, certo? E a justiça exige o quê? Que quem repare o prejuízo? O autor da ação que gerou o prejuízo. Mas se eu digo assim, não preciso, eu anulo a culpa, eu estou ficando com prejuízo. Eu assumo o prejuízo. O prejuízo é meu. Se o Wesley, que está fazendo vídeo aí, está bombando no Instagram, propaganda de academia, ele me pede R$10 emprestado. Eu assim, não, à noite no culto eu te pago, eu só esqueci minha carteira em casa, eu empresto. Chega à noite e ele fala assim, rapaz, esqueci de novo a carteira. Eu falo, não, tudo bem, quarta-feira você me paga. Da quarta-feira ele inventa outra desculpa. Da domingo que vem ele fala assim, rapaz, no pagamento eu te pago. Eu percebo o quê? Nunca mais verei meus R$10, né? Aí eu chego e falo assim, meu irmão, fica tranquilo, está perdoado. Eu fiquei o quê? Entende? Toda vez que perdoamos, assumimos um prejuízo. Entendeu? De alguma maneira, você, para perdoar, você isenta o outro de ressarcir algum tipo de prejuízo. Perdoar é isso. Entende? Então, quando nós pecamos, nós fizemos o quê? Ofendemos a honra e a glória de Deus. Quem devia pagar por isso? Deus ou nós? Nós. Mas aí ele vem e paga. E concede perdão. Por que ele precisou morrer na cruz? Porque ele assumiu o prejuízo ficou com ele, ele pagou. Entendeu? Ele pagou uma dívida que era minha. Todo perdão arca com um prejuízo. Se uma pessoa fala de você, solta uma lorota, uma cascata maldosa no ambiente de serviço que prejudica você, chega ao ouvido da direção da escola, e a direção chama, zangada com aquilo que está acontecendo, você traz à luz alguma verdade e fica provado que não foi você, foi outra pessoa. Aí você chega e fala assim, mas eu te perdoo. Você assume o prejuízo. Toda vez que perdoamos, de alguma maneira, nós abrimos mão do direito. Entende? Um vizinho jogou lixo dentro do meu muro, por cima do meu muro. O direito é meu de exigir reparação, seja uma indenização, um pedido público de desculpa, algum tipo de indenização, de ressarcimento do direito, da justiça. Mas eu chego e falo assim, não, em vez de tocar isso para frente, você está perdoado, só não faça mais isso, certo? Eu abri mão do direito, eu assumi o prejuízo e abri mão do direito ao ressarcimento. Quando Cristo morre por nós, Ele não apenas nos
assume o prejuízo do pecado, pagando ele a morte do pecado, que o salário do pecado é a morte. Ele morre em meu lugar, ou seja, ele assume o prejuízo que era meu, mas ele também abre mão do direito de continuar vivo. Ele, não, eu não pequei, eu tenho o direito de permanecer vivo. Se ele fizesse isso, ele estaria fazendo algo injusto? Não, é verdade. Mas ele abriu mão desse direito para assumir o prejuízo. Então, toda vez que alguém perdoa, em algum grau e de algum modo, ele assume um prejuízo e abre mão de um direito. O direito do ressarcimento, o direito da reparação. Perdoar é isso. Se você fala assim, não, eu até perdoo, mas ele tem que pagar pelo que fez. Então não é perdão, é justiça. A justiça diz que você tem que pagar pelo que fez. A justiça determinou lá R$500 de multa porque você jogou o lixo aqui e eu consegui provar. Então, assim, eu te perdoo, mas você tem que pagar os R$500. Então não é perdão. Por quê? Porque isso é justiça. A justiça exigiu. Então fiz justiça, fui atrás da justiça, não fiz nada errado. A justiça está ao meu lado. E ele pagou os R$500, reparou o dano. Justiça foi feita. Não houve perdão. Entende? Houve justiça. Não, se é seu direito e você exige o direito, você não está pecando. Entendeu? Você fala, não, eu quero a reparação. Ele derrubou o meu muro aqui, eu quero que ele reconstrua o muro. É essa a reparação que eu quero. E é justo que ele reconstrua o muro. Ele reconstruiu o muro. Eu não posso dizer que o perdoei. Eu posso dizer que a justiça foi feita. Entende? Perdoar se eu estivesse falando, não, deixa que eu reconstruo aqui. Está perdoado. Aí eu reconstruo o muro. Isso é perdão. Agora, se eu exijo que o faltoso repare a falta e indenize o dano, isso é justiça, não é perdão. No caso, por exemplo, assim, acho que todos nós temos essa dúvida, né? Então, a pessoa fez uma situação grave com a gente, machucou, magoou, né? Mas aí, no caso, vocês vão colocar no divórcio, né? Divórcio é uma coisa que fica ali dentro, machuca, destrói. Sim. Aí, esse fato ficou lá atrás. Então, como que eu sei que houve perdão da nossa parte, né? Como que eu sei que houve perdão? Porque eu lembro, os fatos estão todos lá no passado. Eles não saem da cabeça da gente. Mas aí tem alguma situação que me fala assim, não, realmente eu perdoei fulano. Não, se uma pessoa não sabe se perdoou, ela não perdoou. Se ela está em dúvida, eu não sei se eu perdoei, ela não perdoou. Não tem alguém que perdoou não saber que perdoou. Entendeu? Não existe a possibilidade, a não ser que a pessoa perdoe e, eventualmente, adquira uma amnésia. Nem lembro desse caso. Numa situação normal, né? A pessoa que perdoou sabe que perdoou. Não, machucar é outra coisa. É. O perdão tem a ver com a reparação do dano, não tem a ver com o que você resolveu guardar ou não daquilo em seguida. Não tem a ver com isso. Perdão tem a ver com o que a justiça exige. Não tem a ver com sentimento. Perdão não tem a ver com sentimento. Perdão tem a ver com a reparação da justiça ou isenção da reparação. Perdão é uma coisa legal, vamos dizer assim. Não uma coisa emocional. Diz, Maurinho. Isso é justiça. Exigir que aquele que causou o dano repare o dano é justiça. Perdoar não tem a ver com as suas emoções. Tem a ver com você admitir, assumir o prejuízo. Sim.
perdoou, eu não tenho que te reparar. Você me perdoou, perdoou. Agora, se você está com mágoa de mim, isso é outro caso. O perdão não tem a ver com as emoções. Eu acho que vocês não conseguiram entender que o perdão não é uma questão de livramento emocional. É um livramento legal da justiça. Assim como ela se Entende? Deixa eu criar uma situação hipotética que sempre os exemplos mais extremos são mais fáceis da gente compreender. Uma esposa é traída no casamento. E ela pede o divórcio, se divorcia. Esse marido pede perdão a ela. Ele não está nem pedindo para voltar, ele sabe que acabou, ele sabe que não tem mais chance de continuar o casamento. Mas, de qualquer maneira, ele fala, olha, me perdoa, fiz besteira. Sincero ou não, não importa. Ele pede esse perdão. A esposa fala assim, sim, eu perdoo. É impossível que a gente continue juntos, mas eu te perdoo. Certo? Segue a vida. Esse homem segue a vida, ela segue a vida. Essa mulher passa o resto da vida rancorosa com ele. Essa mulher passa o resto da vida sem conseguir desenvolver um novo relacionamento saudável por causa de rancores que ela tem desse casamento. A visão de casamento dela se deturpou. Isso não tem nada a ver com o perdão que ela deu para ele. Ele está perdoado por ela. Ela perdoou ele. Ele não deve reparação nenhuma a ela mais. Ela o perdoou. A mágoa é um pecado dela. Não tem nada a ver com o perdão mais. É pecado. Só que é outro pecado, não tem nada a ver com o caso lá mais. Entende? Ela perdoou o ex-marido. O ex-marido está perdoado. Só que ela carrega a mágoa. A mágoa é um pecado só dela agora, não tem nada a ver com ele. Aí é outro caso. Entende? Aí é outro pecado, é um caso pessoal. Entende? Aí ela que precisa ser tratada aqui com Cristo. Mas o marido ela perdoou. O marido não lhe deve nada. Ela não pode nem passar o resto da vida acusando ele de ser um traidor mais. Por quê? Porque ela o perdoou, então ele não deve. Se ele não deve, não pode ser acusado. Você não pode pôr o nome de Serasa de alguém que você perdoou a dívida, certo? Você fala, você me devia 1.000 aqui, mas está quitada a dívida. Está perdoado, não precisa pagar. Eu não posso pôr seu nome de Serasa. Eu perdoei a dívida. Entende? Então, eu não posso tratar como faltoso aquele que foi perdoado. É por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, gente. Porque não há mais do que ser condenados. Nós somos perdoados. Não há mais crime para ser acusado em nós. Então, não há possível ser condenado. Não, nós não estamos falando de salvação. Esses exemplos são os mesmos para salvos e não salvos aqui. Eu estou dizendo que o pecado da mágoa dela é um, o pecado da traição do marido é outro. O pecado da traição foi resolvido quando ela perdoou. O pecado da mágoa dela é um pecado só dela. O marido não tem como controlar isso no coração dela. Ah, tá. Então, mas aí é um outro caso. Como nos livrar de mágoas no coração? É uma outra questão. Aí é uma aula que não tem nada a ver com perdão. Tá vendo? Não, a justiça era um direito dela, para salvaguarda. Ela salvaguardou, ela se preservou. Mas perdoar não significa que você não possa se resguardar.
É a mesma coisa. O meu exemplo do Wesley aqui, que pegou um dinheiro emprestado e não pagou. Eu perdoei a dívida. Logo, não posso mais cobrá-lo, nem pôr o nome do Serasa, nem sair falando aí que ele é um mau pagador. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele não me deve nada. Se ele não me deve nada, eu não posso acusá-lo disso. Só que, se ele pedir dinheiro para mim de novo, eu não empresto. Entende? Isso não tem nada a ver com perdoar ou não. Tem a ver com conhecer o caráter de alguém e me resguardar. Isso não tem mais a ver com perdoar aquela dívida. A dívida foi perdoada. Entende? Quando uma dívida é perdoada, quando algo é perdoado, aquele assunto morreu. Pecados que surgem em consequência, mágoa que um guarda, são outros pecados. Aquele caso acabou, o caso encerrado, está arquivado, morreu. Exatamente. Mas vamos então construir uma outra hipótese para o mesmo exemplo. A mulher foi traída, tudo, mas o marido pediu perdão, ela resolveu perdoar e continuar casada com ele. Perdoou e resolveu continuar casada. Só que na sua hipótese, por dentro, ela continua magoada com ele, certo? Mas ela não pode cobrá-lo mais daquela traição. Ela não pode passar o resto da vida agora dando gelo nele, tratando ele de forma diferente. Mas naquela época, qualquer discussão, ela traz isso, naquela época você me traz. Não pode, por quê? Porque ela perdoou. Ela não pode mais trazer isso à baila. Ela não pode mais tratá-lo diferente por causa daquilo. Entende? Porque se ela continua fazendo isso, ela mentiu. Ela não perdoou. Entendeu? Então, perdoar não é uma questão ligada aos nossos afetos, é uma questão legal de reparação. É assumir o prejuízo e abrir mão de um direito. Isso é perdão. Entendeu? As nossas emoções são outra coisa. Nós temos muita dificuldade, como latinos, principalmente nós latinos, os europeus não têm tanta dificuldade. Por que a gente acha que o alemão é frio, o inglês é frio, né? Não é um povo caloroso? Porque eles lidam mais, raciocinam mais com os aspectos formais e legais do que emocionais. Nós somos absolutamente flor da pele. Os latinos, nós somos assim. Nós lemos a Bíblia e sempre vemos a questão do amor, do mandamento de amar o próximo, de perdoar o próximo, sempre nos aspectos emocionais. Amor para a gente é só emoção. Perdoar é só uma emoção. Se eu perdoar e ficar lembrando, eu não perdoei, perdoou. Né? Amar o próximo não é estar sempre transbordando de afetos por ele. Entende? Não é uma questão meramente emocional. Amar é um mandamento. É dar ao outro a dignidade de um ser amado. Não é que eu tenho que ter por ele o mesmo afeto que eu tenho pela minha esposa, meus filhos. Isso é impossível. Eu, para amar o próximo, eu não vou ter por ele o mesmo sentimento e emoção que eu tenho por aqueles que são meus íntimos. Meus parentes, minha família. Isso nunca vai acontecer. Nunca vou amar o Fagner igual eu amo a Cristiane. Ué, impossível. Mas o mandamento de amar o outro não é ter por todos o mesmo sentimento. Isso é absurdo. Entende? Amar o próximo é dar a todo próximo a mesma dignidade que eu gostaria de ter. Isso é importante. Entende? Tratá-lo com a mesma dignidade que eu gostaria de ser tratado. Isso é amar o próximo. Amar o próximo é não negar a ele o direito de ser tratado dignamente como alguém amado. Não é nutrir. Os sentimentos podem até surgir com o tempo, as amizades vão se construindo, os afetos vão nascendo, né? As amizades vão crescendo e você pega amor pelas pessoas e tal. Mas não é que eu tenho que sentir a mesma coisa por todos. Isso é literalmente insano pensar assim. Quem cumpriria esse mandamento? Ninguém. Né? Nunca vou ter por criança nenhuma no mundo o que eu tenho pelo livro de Jeremias. Significa que eu não ame as crianças do mundo? Não, não é isso. Eu as amo. Eu amo aquela ali do jeito que Cristo manda amar. Mas
é diferente dos meus filhos. Entende? Então, não é uma questão meramente emocional. Envolve as nossas emoções, mas não é uma questão meramente emocional. É uma questão de valorização, de dignificação, como esses mandamentos de uns aos outros, como nós temos visto. Todos visam a dignidade do outro como ser humano, como imagem e semelhança de Deus. Tratar o outro porque ele vale ser tratado amorosamente, porque ele é imagem e semelhança de Deus, não porque eu nutro por ele sentimentos emocionais fortes. Não é por isso. A base de eu tratar o outro com dignidade não é o sentimento que eu tenho por ele, é o fato dele ser imagem e semelhança de Deus. Entende? É isso que dignifica ele ser tratado amorosamente, e não os meus sentimentos. Sim, Adil. Porque que na palavra, perdoar uns aos outros, né? Porque a questão não é se a pessoa está certa, se ele está errado. Se ele está certo, ele tem que perdoar. Se ele está errado, ele tem que perdoar. Né? Então é perdoar uns aos outros. Né? E em Mateus, capítulo 6, versículo 14, seu Pai celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Quer dizer, aqueles que pecaram, aqueles que... Porque você só pode perdoar quem está errado. Quem está certo, você não perdoa, você faz justiça. Ele está certo. Se vocês se recusarem a perdoarem os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Há uma condicional aí. No texto que nós lemos, se a gente voltar para lá, o mandamento está no verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Mas eu li do 12 ao 15. Olha o raciocínio de Paulo e onde é que ele coloca esse mandamento. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Todas essas características que Paulo está citando, coloca a gente como aquele que entende que nós somos frágeis, falhamos o tempo todo e somos tão passíveis de fazer aquilo que o outro que precisa de perdão fez para torná-lo necessitado de perdão. Olha só, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência estendida, longanimidade. Ou seja, são virtudes que nos colocam sempre na posição de admitir a nossa própria fraqueza. Entende? Aí ele fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Né? Porque se não tem motivo de queixa, você não tem que perdoar. Não há queixa, né? Não há falta. Agora, ele não baseia no sentimento. Ele baseia assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A justificativa para Paulo mandar perdoar não é assim como você sentiu pelo seu pai, sinta por esse que tem queixa, com quem você tem queixa. Não é uma questão afetiva. Veja, a questão é a seguinte, Cristo perdoou você porque Ele te amou como um filho, fez amizade com você? Foi baseado em sentimento? Só em sentimento? Não. Não foi só em sentimento. Entende? Então, Cristo perdoou você porque você se fez digno do perdão? Você mereceu o perdão? Não, porque se você mereceu o perdão, é justiça perdoar, não é mais perdão. Entendeu? Ele perdoou você sem você merecer. Então, você não pode esperar do outro que ele mereça ser perdoado. Porque se ele merece ser perdoado, perdoá-lo é ser justo. E não a perdão. Então, o modelo é Cristo. Então, toda vez que nós somos ofendidos, seja qual tipo de ofensa, qual aspecto de ofensa, e nós perdoamos, devemos perdoar, não baseado no sentimento que temos pelo outro, mas baseado no sentimento que Cristo tem por nós. É a mesma coisa com o amor. Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, não é? Você não tem que me amar porque você sente coisas por mim, você tem que me amar porque Cristo sente por você.
Ele é o padrão, e não o nosso sentimento. O amor que eu devo pelos meus irmãos em Cristo é devido, não na medida do meu sentimento por cada um, é devido na medida do amor que Cristo tem por mim. A mesma coisa do perdão. Eu não devo perdoar aqueles que me ofendem na medida do sentimento que eu tenho por ele. Se eu estou com raiva ainda, se eu estou magoado, mas na medida do sentimento que Cristo tem por mim. Então, a Bíblia nunca nos coloca como padrão. Ela sempre coloca Cristo como padrão. Então, assim, eu ainda estou magoado e estou chateado. Eu me sinto ainda assim, traído, ofendido com isso, mas eu vou perdoá-lo, porque Cristo me perdoou quando eu fiz pior ainda com ele. Entende? E eu vou cuidar dessa minha mágoa da mesma forma, em Cristo. Aí eu posso adiantar para você, como alguém cuida dessa mágoa? Em Cristo. Fazendo o que Pedro diz, colocando todas essas coisas aos pés de Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Deixando essa mágoa com Ele. Sim? É. Eu não costumo romancear tanto assim as coisas. Eu entendo que é o seguinte, a sua história existe na Bíblia. Uma mulher que tinha 2 filhos, gostava mais de um do que do outro, armou até uma trapaça para esse filho pegar a bênção do outro. Você depois na narrativa bíblica só vê esse outro conversando só com o pai, nunca vê mais ele conversando com a mãe, provavelmente ficou chateado. E esses 2 irmãos ficam inimigos até alta idade. Até que um se converte. O que se converte busca a reconciliação e consegue. A solução para todas essas coisas é a mesma. Cristo e o Evangelho. É Cristo quem soluciona nossas mágoas. Todos nós, é impossível alguém ter vivido uma vida que não tenha sofrido coisas que produzem mágoa, que nos deixam magoados. Todos nós sofremos, uns mais, outros menos, mas todos passam na vida situações que são, vamos dizer assim, danosas para nossas emoções. Todos nós, se pudéssemos ter uma máquina do tempo voltar, nos privaríamos de passar por algumas situações e voltaríamos a outra que nós mesmos nos privaríamos de fazer certas situações. Né? No entanto, em Cristo, tudo isso é fichinha.
Eu não consigo achar uma expressão. Entende? Porque quando eu olho para o que Cristo fez por mim, tudo o que eu fiz para alguém de danoso, ou que fizeram a mim de danoso, os danos disso simplesmente desaparecem como fumaça no ar. Não há mágoa que resista ao amor do Evangelho. É. Pode falar. Fica dando a entender que perdoou, mas exigindo a justiça. Se você exige a justiça, não é perdão, como eu disse. Entende? Se você exige a justiça, seja dos homens ou de Deus, embora mesmo quando a gente perdoa, Deus pode fazer justiça no outro. Mas não é justiça porque eu a exigi. Entende? Eu posso perdoar uma pessoa que me fez muito mal, literalmente, eu não quero que eu não exijo justiça, nenhuma reparação, eu perdoei de verdade, mas Deus pode tratar com ela de outra maneira. Entende? Agora, se eu estou exigindo, esperando, orando para que Deus opere essa justiça, eu estou exigindo uma justiça, eu não perdoei. Entende? Então, perdão é sempre você abrir mão do direito de justiça e ficar com prejuízo. Isso é perdoar. Foi o que Cristo fez por nós na cruz. Ele abriu mão do direito de justiça, porque se Deus fosse cobrar justiça contra seres pecadores, o que a justiça diz? Que a gente teria que morrer e ser todos lançados no inferno. Não é isso que a justiça de Deus exige contra o pecado? Você está no inferno? Então, ele estancou a justiça. E assumiu o prejuízo, morreu em nosso lugar. Mas a justiça de Deus foi feita, só que sobre ele, não sobre nós. Então o que Cristo fez? Cristo não podia anular a justiça de Deus, mas ele se colocou no nosso lugar e recebeu a justiça de Deus sobre si na cruz. Entendeu? Então, você foi perdoado, isso é perdão. Isso é perdão. Então, toda vez que você se atrever a perdoar, saiba disso, você está escolhendo ficar com prejuízo e abrindo mão do direito de reparação por esse prejuízo. Isso é perdoar. Entende? Falaram mal de mim, me prejudicaram, mas eu vou perdoar. Se você decidir perdoar e não buscar a justiça da reparação, você não pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, perdoar e buscar a justiça da reparação. Porque perdoar é justamente você abrir mão do direito de reparação e assumir o prejuízo. Né? Se eu falo assim, não, você tem que me pagar esses R$10, seja aqui ou no tribunal, isso não é perdoar, ué. Eu não perdoei a dívida, não é? Eu até te perdoo, mas nós vamos para o tribunal. Isso, entende? É um paradoxo insolúvel. Isso não é contraditório, um anula o outro. Ou eu perdoo, ou eu vou para o tribunal e exijo justiça. Das duas, uma. Né? E algumas coisas não há justiça que seja reparadora suficiente. R$10 pode ser reparado suficientemente. Às vezes com juro, pagou 15, pagou 20. Mas alguém vem e mata um filho meu, assassina o meu filho. Não há justiça que repare. Entende? Nenhuma justiça será suficientemente reparadora. O máximo que a justiça humana vai conseguir fazer é prendê-lo, o Estado dar algum suporte terapêutico, que na minha opinião só piora, entende? E vem assim. Mas nunca vai haver uma reparação suficiente para esse tipo de perda. Então, só resta uma opção. Só resta o perdão.
Porque a única opção que você tem, além de perdoar, é existir justiça. Os homens são incapazes de fazer uma justiça à altura. Então você recorre àquele que poderia fazer isso, a Deus. E exige que Deus faça a justiça, porque Deus pode fazer uma justiça reparadora. Qual seria a justiça reparadora? Matá-lo também? Não repara. Se Deus mandar um raio em cima da cabeça do assassino, você vai ter satisfação na morte dele, mas você não vai ter justiça. Entende? Vamos supor assim, alguém mata meu filho, eu faço uma oração, Deus manda um raio em cima da cabeça dele. O que vai ter é satisfação com a morte dele, mas não teve justiça. Por quê? Cadê meu filho? Ele foi reparado? Não, não foi. Não existe reparação para isso. Entende? O máximo que chega perto seria uma pena de morte para ele. Seria assim o mais próximo possível. Mas nem a pena de morte, na verdade, é uma justiça à altura do assassinato. Então, alguns crimes, como o estupro, como a pedofilia, como o assassinato, eles são irreparáveis. Não há como uma moça virgem que foi estuprada, o estuprador deu 1 milhão de indenização, foi preso, foi castrado quimicamente, tudo isso é ótimo. Mas nunca ela vai ter a virgindade de volta. Isso é impossível. Entende? Isso são crimes irreparáveis. Mas tanto os reparáveis quanto os irreparáveis, o mandamento que pesa sobre nós é o do perdão. Mas um crente, ele tem o direito de recorrer à justiça para autopreservação, para se preservar. Ele tem direito, como Paulo. Paulo, em várias ocasiões que foi perseguido, só perdoou, mas teve uma que ele falou, eu recorro a César, eu sou cidadão romano, eu tenho esse direito. Ele usou o direito humano. Mas nisso ele sabia que Deus tinha um plano para levá-lo a Roma, né? E falar até mesmo à alta corte romana. Entende? Então, não tinha... o perdão, ele não foi nos dado como uma ferramenta de reparação. Porque, na verdade, ele não repara o dano. Ele nos ajuda a assumir o prejuízo e continuar a vida sem que esse prejuízo nos paralise. A moça que foi estuprada e perdeu a virgindade de um jeito infernal, perdoar o estuprador nunca vai reparar. Porque o perdão não foi nos dado para reparar. Foi dado para ela conseguir viver daqui para frente sem sofrer, sem ser paralisada por aquilo. Como uma pessoa que guarda um rancor e nunca mais consegue ter um relacionamento. A mulher lá do casamento, por exemplo, nunca mais consegue ter um relacionamento, nunca mais consegue pensar em casamento. Parente dela vai se casar, ela dá o conselho, sai fora enquanto dá tempo, porque é assim que ela vê o casamento agora. Essa aí, o bem do perdão não fez nada para ela. Entendeu? Por quê? Porque o perdão nunca repara. O perdão não é para reparar. O perdão é para nos dar condições de não sermos paralisados por aquilo que tornou o perdão necessário. Perdoei e o relacionamento daqui para frente é outro relacionamento. Consegui pensar no outro relacionamento desprendido daquele que foi trágico. Entendeu? Essa moça que foi estuprada, conseguir se casar e desfrutar da bênção sexual dentro do casamento, sem ficar lembrando e pensando naquilo. O perdão é para isso, mas ele nunca vai reparar. Não é para reparar o dano. O perdão é justamente para você assumir o prejuízo, entendeu? Abrir mão do direito de justiça e conseguir viver a vida depois de um dano, seja irreparável ou não. Nesse sentido, a expressão o perdão nos libera está correta, né? Libera, porque você não te paralisa. Agora, não é para reparar. O perdão não vai reparar uma história trágica. Não volta no tempo e faz de novo. Entendeu? Nenhum dano é reparado nesse sentido, né? Como se você esquecesse, se voltasse no tempo e não fosse mais acontecido aquela tragédia.
uma virgindade fosse devolvida, um filho assassinado devolvido, né? Uma oportunidade que foi perdida por causa de uma mentira lançada contra você, não vai voltar. Não adianta. Aquela oportunidade não volta mais, passou. Né? Agora, quando nas próximas que eu vou lutar por elas, nas próximas oportunidades que possivelmente virão, eu não posso ficar paralisado por causa daquele evento lá atrás. O perdão é para isso, para não paralisar a sua vida. E para você se assemelhar a Cristo. O perdão nos assemelha a Cristo. O perdão do crente, ele é dado não porque o outro é digno do perdão e nem por causa dos meus sentimentos por ele. O perdão de um cristão é dado por causa dos meus sentimentos por Cristo. E para que eu me assemelhe a Cristo, e para que Cristo cresça nessa situação e eu diminua. Para que Cristo seja honrado nessa situação. Né? E ao glorificá-lo, eu encontro saúde para o meu coração e os meus afetos. Né? Os meus afetos são sarados na medida em que eu glorifico a Cristo na minha vida. Né? Então, perdoar não é uma questão, não pode depender do que nós estamos sentindo. Né? É o contrário, nós vamos sentir na medida em que experimentarmos o Evangelho. E não o contrário, vamos experimentar o Evangelho na medida em que sentirmos. Quando eu sentir de perdoar, eu vou perdoar. Até agora ainda não senti de perdoar. Está errado. Perdoar é mandamento. Não tem nenhum mandamento na Bíblia que está assim, quando vocês sentirem, perdoem-se. Depois que você começar a sentir, suportem-se. Né? Depois que você começar a sentir desejo, orem uns pelos outros. Não, está lá, orem uns pelos outros, não depende do teu desejo. Um mandamento é assim, né? Teve um homem de Deus que já disse uma vez assim, quando você não quiser orar, ore, porque teu coração não é teu rei. Teu rei é Cristo a quem você vai orar. Você não pode obedecer teu coração. Você tem que obedecer o rei. Não tem vontade de ler a Bíblia? Leia. Ué, teu coração não é teu rei. Não tem vontade de perdoar? Perdoe. Teu coração não é teu rei. Né? Nós vivemos, na medida que fazemos isso, nosso coração acompanha. Porque o nosso tesouro está em Cristo. E o nosso coração acompanha o nosso tesouro. Não é isso que Jesus falou? Se você faz de Cristo o teu tesouro e começa a tomar decisões baseadas na glória dele, e na confiança nas promessas e na palavra dele, teu coração vai atrás. Não é você esperar o teu coração estar lá para obedecer, é o contrário. Teu coração segue o tesouro. Agora, se o teu tesouro está justamente no seu próprio coração, esperá-lo, ele decidir, perdoar, ele decidir, ele está seguindo ele mesmo. Isso é o cúmulo do egoísmo. Oi. O testemunho de Jesus, né, ele nos ensina, né, que a gente foi chamado para fazer o bem. Sim. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 23, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Jesus nunca pecou, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Sim, é isso mesmo. Façam o bem, mesmo quando isso resultar em sofrimento. O que ele está dizendo? Mesmo se você ficar com prejuízo, faça o bem. Não é? Então, esse é o mandamento. Não, como eu disse,
não significa que, eventualmente, você não possa recorrer ao seu direito. Não é que o crente tenha que abrir mão de todos os seus direitos em toda e qualquer situação. Mas o que a gente tem que discernir em cada situação é o que dará mais glórias a Deus. Ir atrás do meu direito ou perdoar? Toda a nossa vida tem que ser dirigida com essa questão. De que maneira eu agir ou decidir vai glorificar mais a Cristo? Entende? Perdoar ou exigir o direito? Entendeu? Se for exigir o direito, para que justiça seja feita, encorajem outros a buscar o direito. Às vezes você buscando o direito, você encoraja outros que estão em opressão, sendo lesados, a buscarem o direito. Então isso glorifica a Cristo, é justiça social também. Agora, se for perdoando para que outros vejam que você não tem um coração nas coisas dessa terra, para que vejam que você não tem, não vê você mesmo como Cristo, você vê Jesus como Cristo, você não se glorifica nem se vangloria, perdoe. Não gosto de testemunho, porque testemunho as pessoas costumam basear mais na história do que na palavra. Eu prefiro ir pela palavra, mas às vezes ilustra. Uma coisa interessante. Eu morava no centro, num apartamento muito bom, quando eu voltei do seminário. A dona do apartamento vendeu o apartamento, então eu precisei sair. E com relativa urgência. Eu fui buscar a casa e achei uma casa no Morada do Sol, perto da casa dos meus pais. Eu falei, que bom. Eu cheguei lá e entramos na casa com um contrato de 3 anos, que é um contrato longo para aluguel. Mas, com pouco tempo morando, nós descobrimos algumas falhas na casa que deixaram a gente angustiados e não foi revelado para a gente quando fomos lá ver a casa. Fomos ver a casa, não estava chovendo, depois que choveu a gente descobriu um monte de problema. Fui falar com o dono, e o dono arrumava desculpas toda hora. Nós passamos 3 anos na casa, ele não arrumou os problemas. Eu teria direito de sair da casa antes do cumprimento final do contrato, mas nós ficamos os 3 anos, a gente ainda não tinha filhos, era eu e a Cris, por causa de uma coisa que eu falei para ele quando a gente fechou o contrato. Eu falei, eu dou a minha palavra que nós vamos ficar os 3 anos. Eu preferi abrir mão do direito para não dar a impressão a um ímpio que um pastor batista não cumpre a sua palavra. Entende? Não quero dar essa impressão, mesmo eu tendo razão, não quero nem que dê a impressão para ele de que um pastor não cumpre a palavra. Ficamos os 3 anos. Oi? Entende? Ficamos os 3 anos, cerrou o contrato, saímos, entregamos a casa, do jeito combinado, sem problema. Entende? Mas não posso fazer isso com o meu Senhor, não. Entende? Aí não. Pela justiça humana eu teria direito, mas nesse caso eu preferia abrir mão do direito e ficar com prejuízo. Então, a gente, quando eu estava no seminário, meu professor de teologia do Novo Testamento, num sábado de manhã, levou o carro dele num posto de gasolina perto da casa dele para ir no lavador, tinha um lavador de carro, queria lavar o carro dele. Chegou lá, ele estava com o carro na fila, sentou ali, tomando um cafezinho, esperando, viu o funcionário, o dono do lavador lá lavando carros, e contando, era 2, ele e um funcionário, e eles metendo o pau num pastor. Aquilo disse que é pastor, não sei o quê, já é 3 vezes que eu lavo o carro dele, ele fica devendo aqui, nunca me pagou, não sei o quê. E falando. Chegou na vez de lavar o carro desse meu professor, ele, enquanto estava lavando, ele ficou lá quietinho, na hora de pagar, ele falou, quanto dá? Eu não lembro mais o valor, mas quando fosse hoje aí, R$50. Eu falei, eu escutei o senhor falando aí que tem um pastor que está devendo 3 lavagens. Quanto ele está devendo? 150. Ele tirou R$200 e deu para o dono do lavador. Aí o dono do lavador ficou meio sem graça, falou assim, poxa, deve ser amigo do cara, e eu estava falando aqui, né? Eu falei, o senhor conhece ele? Eu falei, não, nunca vi, não sei quem é. Mas eu estou pagando aqui a conta dele.
Eu não sei nem de que igreja ele é. Eu só escutei você falando aí. Só que agora o senhor não pode mais falar mal de pastor, porque pastor nenhum deve ao senhor. Entende? Se a dívida está paga, não pode mais ser cobrado. Entende? Ele pagou a dívida de um pastor que ele nunca viu e foi embora. Se o cara for maldoso, até cobra de novo do outro depois, né? Mas ele sempre saberá que existem homens de Deus de verdade. Entendeu? Então, a gente tem que discernir quanto um prejuízo glorifica a Deus, o nosso prejuízo pode glorificar a Deus. Como Paulo falou para Timóteo, eu estou em algemas, mas as minhas algemas glorificam Cristo. Não é? O nosso prejuízo, nossa doença, nossa pobreza, nossa humilhação pode glorificar a Cristo. Nem sempre a nossa vencer um processo glorifica a Cristo. Às vezes, justamente, assumir o oposto pode dar glórias a Cristo. Não é? Então, a gente tem que estar pronto para dar glória a Cristo, seja morrendo ou vivendo. Seja com saúde ou sem saúde, né? Seja levando prejuízo ou recebendo bênçãos. É o que glorificar mais a Cristo. Eu só quero glorificar a Cristo. Se for sofrendo, que seja. Porque o que Ele sofreu por mim, eu nunca vou conseguir sofrer nem 1%. Então, se eu tiver que passar o resto da minha vida sofrendo igual o Jó, para que ele cresça e eu diminua, se eu tiver que dar minha cabeça igual João Batista, se eu tiver que levar açoites, naufrágios, angústias, como Paulo falou, lutas por fora, temores por dentro, né? Quando a pessoa tem dificuldade, Assim seja. tem dificuldade para perdoar imediatamente ou alguma coisa, ela está deixando de perceber o perdão que Deus nos concedeu. A renovação que é necessária. O psicológico muito se abala muito depressa e instintivamente a pessoa reage. Mas se ela deixa o amor de Cristo tomar conta, ela ali mesmo ela já começa a filtrar isso. Nós estamos vivendo um tempo que os crentes acreditam que Jesus é suficiente para curar a carne e o físico, Ele é suficiente para cuidar das nossas finanças e não nos deixar passar necessidade, mas estamos duvidando muito que Ele é capaz de cuidar das nossas emoções. Né? Que os nossos traumas nós vamos depender de incrédulos como Freud para cuidar. Não. O Evangelho cuida de todas essas áreas. Eu entendo muito o incrédulo que não tem Cristo buscar recursos para todas essas áreas no mundo. Porque qual a esperança dele? Nenhuma, fora do mundo. Mas para nós, se eu tenho um Deus que Isaías disse que o nome dele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, eu vou buscar pais incrédulos que viveram sem paz no mundo e escreveram um livro sobre paz? Não. Meu Deus foi chamado de conselheiro. É lá que eu busco conselho. Pastor, eu digo mais, não reconhecer o perdão liberado na cruz. Exato. Por nós, de fato, a pessoa está cega ainda para a necessidade de que nós pratiquemos isso. Olhar para a cruz sempre nos envergonha. Olhar para a cruz, para o Cristo crucificado, é sempre encontrar saúde. Nós nunca vamos achar que estamos sendo tão injustiçados como estamos achando quando olhamos para a cruz. Nunca vamos achar que a nossa dor é o centro do universo quando olhamos para a cruz. Quando olhamos para a cruz, somos capazes de, se Ele foi capaz de dizer lá, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, a gente encontra condição de perdoar até aqueles que estão acendendo a chama embaixo dos nossos pés enquanto estamos amarrados numa estaca, como os mártires do passado fizeram. No passado, os homens de Deus eram capazes de perdoar quando estavam acendendo a chama debaixo dos seus pés. Hoje, o crente não é capaz de perdoar um vizinho que põe funk alto de noite e ele acorda irritado no outro dia. Tudo bem, pode buscar a justiça. Se continuar muito, você pode pedir que a polícia passe lá. Você
pode buscar seus direitos, sem problema. Mas a nossa dificuldade de perdoar só mostra que a gente não entende a cruz, nem o tamanho da cruz, né? Muito bem, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo juntos, pelo texto que nós lemos. E sim, Senhor, é um assunto que tem ficado cada vez mais difícil para nós. Vivemos num mundo em que os afetos e os sentimentos são os reis do coração. E a justiça, a verdade, não tem mais valor no mundo de hoje. É apenas o que cada um sente. As pessoas dizem, eu me sinto assim, então sou assim, é assim que eu me vejo. É tudo emocional, tudo pueril, tudo provisório, Senhor Deus. Pode mudar amanhã, mas a Tua palavra e os Teus preceitos são eternos. E o mandamento de nos perdoar uns aos outros, ó Deus, deve estar baseado nessas verdades, na Tua glória, no Teu exemplo, não nos nossos sentimentos. Apesar dos nossos sentimentos serem muito importantes para nós e também para o Senhor. Cuida de nós, ó Deus, e ajuda-nos. Leva-nos para casa agora, guardados, amparados, até que Teu povo à noite se reúna para celebrar o Senhor com alegria. Em nome, por amor de Jesus, amém.